Bem-vindo a mais um episódio do podcast Eu, Antifrágil. E hoje o nosso bate-papo é sobre o poder do não, como estabelecer limites nas relações humanas. E eu tenho a alegria e a honra de ter aqui comigo hoje a Ana Caroline, gestora em RH, especialista em psicologia organizacional. Bem-vinda, Ana. Muito obrigada, Bibiana. É um prazer estar aqui com vocês. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que não é tão confortável para as pessoas falarem, mas ele é extremamente necessário. Como a gente pode dizer não e estabelecer limites nas relações humanas? A gente tem uma dificuldade de falar sobre não porque soa como se a gente estivesse ofendendo ou como se você estivesse desagradando com o não. Falar sobre o não é falar sobre quem você é, o que você gosta, o que você aceita e o que você não aceita. É sobre identidade. Quando você se reconhece bem, quando você tem uma identidade bem firmada, você vai conseguir estabelecer limites através do não, não quero, não posso, sem a justificativa juntamente ao não. Porque a gente também tem o hábito de falar o não e, consequentemente, justifica esse não como se a gente precisasse estar se desculpando até mesmo por dizer não quero, não posso, ou até mesmo mentindo. Tem pessoas que precisam mentir para dizer que não quer ir a algum lugar. Não tem a facilidade de dizer, olha, eu não estou com vontade. Não, nesse dia eu não quero. Não tô afim. Ponto. Ou até mesmo um casal de namorados que saem para jantar, onde se pergunta, o que você quer comer hoje? Ah, o que você escolher para mim tá bom. E quando por dentro tá pulsando ali, quero hambúrguer, quero a pizza. Aí isso me faz lembrar de um trecho do filme Alice no País das Maravilhas, onde ela tá perdida, onde ela pergunta ali pro gato que caminho ela deve tomar, e ele pergunta, para onde você quer ir? Ele falou assim... Ela falou, não sei. Ele olhou para ela e falou assim, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, para quem também não diz não, qualquer coisa é muita coisa e vai ter que se aceitar numa boa, porque afinal de contas você não expressou de fato o seu querer. E uma coisa que é muito fato, que eu acredito, é o seguinte: toda vez que você não consegue se posicionar, estabelecer um limite, dizer assim, Ana, até aqui você pode vir. Daqui para cá eu não vou mais aceitar. Quando as pessoas estabelecem esse limite, as pessoas costumam a implicar, costumam a achar ruim, costumam a te crucificar. Por quê? Porque você não deixou elas confortáveis a fazer o que elas bem entendem com você. Na verdade, você ensinou para essa pessoa como você deveria ser tratada. A partir do momento que você estabelece um limite tardio, aquela pessoa já entendeu como ela deveria te tratar, porque afinal de contas, quem permitiu? As pessoas só fazem conosco aquilo que a gente permite que elas façam. Mas ainda tem tempo de, mesmo permitindo, eu estabelecer essa relação de limitação. Vai ser desconfortável para o outro? Óbvio, afinal de contas o outro fazia o que ele queria, como queria com você. Mas a partir do momento que você acorda nessa relação, seja uma relação profissional, seja uma relação familiar, seja uma relação conjugal, onde você entende quem você é e que você tem um poder de escolha e de decisão, consequentemente essa pessoa vai se sentir desconfortável ou vai passar a admirá-la um pouco mais. Isso é muito verdade, né? Porque o não, ele deveria ser tão leve quanto um sim. Como você comentou, se eu disser não tô a fim de ir hoje, o que vão pensar? Porque também a gente tem uma necessidade de ser aceito, de ser acolhido, de ser amado. Então, às vezes, eu não falo o que eu tô sentindo e o que eu desejo, que é não. Falo sim para, vai me amar, vai me aceitar, mas aí eu tô me deixando ao longo do caminho. Eu não tô sendo quem eu sou, eu não tô me respeitando. Se colocar em primeiro lugar não é egoísmo, é saber o seu limite, saber se respeitar, né? Mais uma vez eu trago a identidade. Saber quem você é. Nós somos seres singulares. Papai do Céu fez a forma da Bibiane e jogou fora, da Ana também. E essa forma é linda, mas essa forma também tem coisas que não são tão boas assim. A partir do momento que eu me perco naquilo que eu gosto, para tentar agradar o outro, eu estou me colocando num lugar que não me cabe. E eu estou perdendo a minha identidade. Quantas vezes a gente nos desconforta para deixar o outro confortável?
Quando eu deixo de dizer não naquilo que de fato na minha essência está gritando não para dizer sim, eu estou me colocando num lugar que não me cabe, eu estou deixando de ser quem eu sou para ser aceito. E a partir do momento que eu tenho coragem de exercer quem eu sou de fato, eu assusto as pessoas. Eu lembro de um comentário de um antigo gestor, que para mim vai ser sempre o meu diretor, José Luiz, e ele me dizia o seguinte: nem todos estão preparados para uma Ana. Aquilo martelou na minha vida por muito tempo. Por quê? Porque eu sempre fui essa pessoa de opinião formada. E a gente vive num mundo tão fake que você expressar o que você quer comer, o que você quer vestir, o que você pensa a respeito de política, de fé, de Deus, muitas das vezes é desaforo. Muitas das vezes é tido como afronta. E é por isso que as pessoas estão aprendendo tanto a se maquiar no sim, sentindo não. E isso vai corroendo a pessoa por dentro, né? Porque ela vai se deixando ao longo do caminho, ela vai perdendo quem ela é. E daqui a pouco, de fato, ela nem sabe mais quem ela é. Ela já agradou tanto o outro, já cuidou tanto do que o outro ia sentir ao ela se posicionar, que ela nunca parou para pensar, mas só um pouquinho, o que eu tô sentindo. Perfeito, Bibiana. Muitas das vezes nos meus treinamentos, eu lanço essa pergunta: quem você é verdadeiramente? Ou, num processo seletivo, eu peço para o candidato escrever um texto falando quem eu sou e aonde eu quero chegar. E acredite, Bibiana, existe uma dificuldade enorme de dizer quem é. As pessoas não se reconhecem. Muitas das vezes as pessoas se vestem de uma capa daquilo que foi imposto pela vida, muitas das vezes de dor, de tristeza, para ser aceito. Para se colocar num lugar que ele gostaria de estar, mas que não lhe pertence. Então as pessoas pouco se conhecem hoje. Na última sessão, eu atendendo uma paciente ali na clínica escola, eu pedi para que ela me citasse rapidamente pontos que ela admirava em si mesma, pedi 5. E pontos que ela não admirava tanto assim, que ela não gostaria de ter, mas que ela admitia que tinha. As dificuldades e os pontos negativos soaram muito facilmente, mas as coisas boas ela teve uma dificuldade enorme de falar de si mesma. Por quê? Porque as pessoas não se conhecem ou se perderam no meio do caminho. É como uma máscara social, né? Então eu tenho que agradar, eu tenho que ser benquista, bem aceita, bem amada. Então eu vou fazer conforme os outros desejam que eu faça ou que eu seja. E aí a gente perde a nossa essência, o que a gente tem de único, né? E eu sempre penso, a gente tem que ser quem a gente é na nossa essência. Se o outro gostar, se o outro acolher, se o outro amar, que bom. Mas que eu me acolha, eu me aceite e eu me ame antes. Porque de nada adianta o outro te querer, o outro te elogiar, se antes disso não for uma coisa internalizada, uma coisa natural, uma coisa de dentro da gente. Porque não tem como. Perfeito, Bibiana. Ainda essa semana eu estava conversando com alguém falando exatamente sobre isso. Quando a gente tem coragem de ser quem nós somos, dotado de todas as nossas coisas boas e de coisas que não são tão boas assim, vai nascer no outro a admiração sobre nós. Somente por aquilo que a gente tem de bom? Não. Pela capacidade da verdade de reconhecer aquilo que a gente também não tem. Eu escutei há um tempo atrás de uma pessoa que me disse o seguinte, que a gente não poderia ser quem a gente era num primeiro momento, assim, senão isso poderia assustar as pessoas. Ou se eu dissesse logo que os meus sonhos seriam esses ou aqueles, que se não fosse o sonho da pessoa que eu poderia perder aquela oportunidade. Ou, oi? Alô? Que? Que? É isso mesmo? Então quer dizer que no mundo de hoje eu preciso me vestir de uma roupagem segundo aquilo que as pessoas propagam que deveriam ser e perder a essência de quem verdadeiramente eu sou para que as pessoas me enxerguem com uma aprovação da qual eu não preciso? Fica aí um grande ponto de interrogação para a gente refletir sobre isso. Quem de fato nós somos? Será que a gente tem sido quem a gente é verdadeiramente? Será que a gente se perdeu nas dores do caminho? Será que a gente se perdeu nessa vida mentirosa e instagramática que diz que a gente tem que ser umas versões que a gente se esforça para ser, mas que de fato a gente nunca foi? Eu acho que sim. E isso é algo que a gente tem que pensar todos os dias, refletir sobre isso todos os dias, e é um assunto muito necessário. A coragem de ser quem é. Você tem coragem de ser quem é?
de expor o que pensa, de fazer as suas escolhas, de viver com paz, com tranquilidade, sabendo quem você é, né? Sabendo quem você é e não tendo medo do julgamento de quem você é. Se as pessoas olham, por exemplo, hoje em dia existe assim, toda aquela avaliação a respeito da foto que eu vou postar. Você acha que eu posto? Tá bonita? Tá perfeita? Será que vão pensar isso? Será que vão pensar aquilo? Às vezes a pessoa não quer, acha que não tá muito legal, mas de tanto o outro dizer posta, porque isso aqui vai fazer isso, porque isso aqui vai te dar aquilo outro, aí a pessoa faz. Então a pessoa não consulta o seu eu de fato. Então ela tá ali indo por uma massa, que tá dizendo para ela que tá ok. Tá indo ali pelos likes. E que na verdade, de fato, para ela, foge daquilo que ela é. Então, quantas vezes a gente se coloca em escolhas de vida porque o outro diz que deveria ser assim ou ser assado? Uma coisa que eu acho muito forte é o seguinte: muitas vezes a gente mantém relações na nossa vida e a gente não impõe limites, porque é fulano, porque é ciclano. E aí a gente acaba vivendo conforme os outros querem que a gente viva, aceita situações e não se impõe, não delimita, né, os limites até onde a pessoa pode chegar. E a pessoa vai se acostumando nas relações humanas, né? Como você comentou antes, ela vai se acostumando como é que ela pode nos tratar. E muitas vezes não nos trata conforme deveria. Mas a gente não fala porque tem medo de se impor, medo de se posicionar, medo de retrucar. E aí a gente vai... É como se a gente fosse colocando nós mesmos dentro de uma caixinha, a gente fosse apertando. Apertando, apertando, apertando. Até que a gente ficou tão pequeno que a gente nem mais é do nosso tamanho, da nossa grandeza. Porque a gente até deixa de acreditar em quem a gente é. Porque o outro tá falando, né? O outro tá pontuando, tá criticando, te humilhando. E aí você não se posiciona. Então, o quanto é importante, né, Ana? A pessoa se tornou tão pequena. Vou pegar a sua fala. Ela se tornou tão pequena que ela não é mais vista. Ela virou uma sombra. Ela simplesmente não existe. Por quê? Porque não tem opinião. Porque não tem poder de decisão. Porque não tem escolha. Muitas das vezes para ser aceito como bonzinho. Para mim, tudo tanto faz. Se você é essa pessoa que tudo que te pergunta tanto faz, cuidado. Então você não tem vontade. Por muito tempo na minha vida, Bibiana, eu fui essa pessoa, acredite. Essa mulher de personalidade, essa mulher de decisão é fruto de muitas adversidades. Muito amadurecimento. Muito amadurecimento. E autoconhecimento. Autoconhecimento e muita gratidão pelo que eu passei. Porque se não fosse todas as pedras de tropeço no meio do caminho, eu não teria mudado isso em mim. Então, se você é dessa forma, tem condição de você ser diferente. Eu era essa pessoa que, para ser aceita como gente boa, como boazinha, eu não tinha identidade, eu não tinha personalidade. Para mim estava tudo bom, o que você escolher para mim tá bom. Aonde a gente vai, o que você escolher para mim tá ótimo. Ah, para mim tá tudo bem. Quantas vezes por detrás de um óculos escuro, numa praia eu chorei? Quantas vezes escondida eu me lamentei? Quantas vezes eu fiz coisas que eu não gostaria de fazer, estar em lugares que eu não gostaria de estar por medo do confrontamento. Mas que bom que na nossa condição humana a gente muda, a gente evolui, a gente ressignifica e a gente pode mudar conceitos de vida. Hoje eu consigo dizer não, não quero, não, não posso, não estou afim. Às vezes as minhas amigas, elas pegam muito no meu pé porque eu sou muito de ficar em casa e tal. E aí ela, vamos sair, porque você tem que sair um pouco e tal. Aí um dia eu virei para uma e falei o seguinte: amiga, não tô afim de socializar hoje. Tô afim de ficar quietinha, não vou ser uma boa companhia. E ela, meu Deus, falei, mas é a verdade. E não é que eu deixei de ser tua amiga ou que eu deixei de ser legal e agradável, mas é que hoje eu não tô afim. Não tô afim de trocas. Hoje eu não tô bem-humorada. Hoje eu quero ficar quietinha no meu canto porque eu não vou ser uma boa companhia. Isso também é inteligência emocional. De saber dizer não, porque se eu disser o sim, possa ser que nessa experiência venha a ser uma experiência traumática, desconfortável. Então é melhor que eu diga não. E é uma questão de autocuidado e amor próprio. Autocuidado, amor próprio e autoconhecimento. De saber que naquele momento não é legal que você vá. Então por que não dizer não?
Estabelecer limites ele é mais fácil no âmbito das amizades, mas no âmbito de trabalho, familiar e conjugal é um pouco mais difícil. E nessas áreas, como é que a gente pode delimitar os limites e realmente se colocar em primeiro lugar? De dizer, olha, até aqui vamos nos relacionar, daqui para frente já não vai mais dar. Eu vou dar um exemplo de um treinamento de ética profissional que eu sempre dou para a integração do colaborador. Nesse treinamento de ética, eu sempre coloco uma parte onde eu deixo claro para o colaborador, é melhor não prometer do que prometer e não cumprir. É melhor dizer não do que dizer sim e você depois não entregar para o seu gestor. Isso também é estabelecer limite nas relações. Eu estou entrando numa empresa, eu quero que as pessoas me enxerguem como competente, eu não quero perder o meu emprego, mas eu aceito um prazo que eu não vou conseguir cumprir, por medo de perder o meu trabalho. Mas você concorda comigo que se você aceitar um prazo inalcançável e você postergar a entrega, aí sim você pode perder o seu trabalho? Porque você vai ser visto como uma pessoa que não tem palavra, ou que não tem gestão de tempo, ou desorganizado, ou ineficiente. Quando era melhor ter pego e dito, olha, nesse prazo, dessa forma eu não consigo. Perfeito, é o que eu ensino para eles. Não tenha medo de dizer, gestor, esse prazo é inviável. Posso te entregar tantas horas a mais, tantos dias a mais, nesse intervalo de tempo eu consigo te entregar. Você consegue aumentar esse prazo para mim? Você vai ganhar a admiração do seu gestor. Diferente de prometer, não cumprir, você vai perder pontos. Da mesma forma, no âmbito profissional, de relação, de amizades, o desafio é não dar a liberdade que você não queira que tenham com você. Porque a partir do momento que o outro julga na condição de liberdade, é porque você concedeu. Ou, se você não concedeu, diga para aquela pessoa que você não gostou de tal assunto, que você não gostaria de falar sobre X assunto e que você não gostaria que a pessoa adentrasse um lugar que não cabe a ela. Eu tenho certeza que essa pessoa vai ter vergonha de te abordar novamente a respeito de um assunto que você delimitou o espaço e disse, olha, até aqui, daqui para frente não é lugar para você. E no âmbito familiar funciona praticamente da mesma forma também, né, Ana? Porque se posicionar, dizer o não e também estabelecer limites é uma questão de levar esse relacionamento mais tempo saudável. Porque no momento que fica dizendo sim, querendo dizer não, não impõe limites e está se machucando por dentro, uma hora a corda estoura, né? Vamos colocar sobre filhos. Não vamos longe, vamos colocar os nossos filhos. Eu sou mãe, você também é mãe, a gente pode falar com conhecimento de causa. Filhos sem limites são adultos frustrados. Crianças que não têm limites, imposto pelo pai ou pela mãe, são adultos inconsequentes. O limite serve também para ensinar aquela criança que a vida também vai pôr limitação a respeito de muitas coisas. E se ele não teve frustração através da limitação, quando a vida entregar para ele a primeira frustração, ele não suporta. Vai ser insuportável demais. Aí, esse adulto que não teve limite na infância vai achar que a vida não tem sentido porque a vida entregou para ele um não, quando ele não teve esse não na infância. Geralmente, pais que trabalham muito, que não têm um tempo de qualidade com o filho, às vezes quer compensar essa ausência. Aí chega na fase adulta dessa criança, a vida mostra para ele que não tem mais como compensar através de um brinquedo. E ali a pessoa com quem ela se relaciona vai dizer, eu não quero mais ficar com você. Como assim você não quer ficar mais comigo? Aí é a primeira experiência que essa pessoa vai ter com o não. E isso vai ser insuportável para ela. Então, o não também é amor. O não também é cuidado. O não também gera frutos de benefício para você na idade adulta, enquanto criança. Então, na sua casa, você é dona do seu lar. Você comanda ele. Sua sogra pode estar chegando lá mudando os móveis quando quer. Se você permitir, ela vai fazer isso. Mas se você disser, sogra, eu amo você, mas olha, meu sofá eu gosto desse jeitinho. Não precisa falar com ignorância. Não precisa ser tosco para impor um limite. Você pode ser amoroso, você pode ser amorosa, mas você pode dizer, olha só, até aqui, na minha casa quem manda sou eu. De outras formas, de um outro jeito. Eu sempre penso que a gente pode falar sobre todos os assuntos e com qualquer pessoa, tendo o jeito, né? Sabendo realmente se expressar. E o diálogo é a base de tudo.
E no diálogo também pode existir o não, também podem existir os limites, né? Se houver respeito. Perfeito. Então, muitas vezes, quando passa a barreira do limite ao desrespeito, se rompe. E aí é muito mais difícil de se reconectar. Porque não foi dito não foi estabelecido limite antes. Então, como é bom, desde o princípio, ensinar aos seus filhos também esse diálogo de dizer que os pais erram, os filhos também erram. Perfeito. Desde pequenininho, saber de pedir desculpas, se redimir, assumir o seu erro, assumir o seu lugar, mas também saber trocar, né, ao longo da vida, todas essas questões com trabalho, família, amigos, né? A pessoa que ela tem o autoconhecimento, ela tá mais preparada para tudo, né, Ana? Tá mais preparada para tudo. E o grande desafio de hoje é se autoconhecer. Porque se autoconhecendo, você vai conseguir de forma leve estabelecer limitação nas suas relações. As pessoas não podem tudo com você. As pessoas não podem dizer o que quer para nós. As pessoas não podem fazer o que quer conosco. Mas a partir do momento que eu não estabeleço um limite de relação, essas pessoas se julgam nesse direito. E não adianta depois reclamar que a pessoa fez isso ou fez aquilo comigo. Você permitiu. É a autorresponsabilidade de reconhecer que eu me coloquei nessa condição quando eu não expus ali a minha opinião a respeito. Mas como você disse, através de um diálogo, através de uma reflexão, através de uma conversa sincera. Quantas relações estão fadadas ao fracasso pela falta de imposição de limites? Quantas relações estão sofridas e fracassadas porque também não existe um diálogo a respeito de limites? Se na sua relação você constrói pontes a respeito de, olha, isso aqui não é confortável para mim. Eu não gostei dessa atitude que você teve comigo. Olha, essa entonação de voz que você teve comigo naquela situação na frente das pessoas, eu não aceito mais que você repita. Se você repetir, você não é bem-vindo na minha vida. Quantas pessoas se colocam não só na relação conjugal, mas em relação, como você disse, familiar, profissional. Quantas relações abusivas a gente vivencia ao longo da nossa vida por medo de perder alguma coisa. Eu trabalhei em um lugar e a minha antiga gestora, me chamou de mentirosa. E eu olhei para ela e eu sou muito reativa. E eu falei, olha, eu posso ser muitas coisas, mas mentirosa eu não sou. Me respeita. Levantei e fui para minha sala. E ali depois ela descobriu que realmente era verdade, que eu não tinha feito o que ela achou que eu tivesse feito. E ali ela foi me pedir desculpa. Naquele dia, Bibiana, eu entendi que aquele lugar não era para mim. Eu entendi que não me cabia em um lugar que me julgava como algo que eu não era. E ali foi onde eu tive coragem de sair daquele lugar e mudar minha condição profissional. Através dessa dificuldade, onde eu estabeleci que ninguém mais me trata assim. Eu não aceito que ninguém me viole dessa maneira. Eu não aceito que adentrem esse lugar na minha vida e foi só até aqui. E a partir daí, eu tomei outros caminhos na minha vida profissional que me trouxeram até aqui. Então, muitas das vezes, a gente acha que suportar certas coisas na nossa vida vai nos trazer benefícios. Que nada, só vai te trazer malefícios. E se hoje nós pudéssemos encerrar o nosso bate-papo com uma mensagem especial para quem está nos ouvindo e nos assistindo, o que você diria? Pratique o não. Diga não. Estabeleça limites nas suas relações. Tenha coragem de ser quem é. Tenha coragem de ser você. Lindo! Então, quero agradecer a Ana, também aos nossos ouvintes que estão nos ouvindo e nos assistindo hoje. Foi uma honra ter você aqui com a gente. Espero que as pessoas utilizem esse nosso bate-papo com muita alegria, consigam ouvir e realmente entender a essência do não e dos limites, que elas utilizem esse conhecimento a favor delas. Muito obrigada, Bibiana, você é luz. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade, obrigada por estar aqui. Eu poderia ficar horas falando a respeito desses assuntos que são tão pertinentes e que falam tanto sobre mim. Gratidão. Muito obrigada. Obrigada a você que nos assistiu ou nos ouviu. Espero que tenha sido bênção para você. E desejo que você desperte o seu eu antifrágil. Até mais.